40 mil celulares já foram bloqueados no Brasil por perda ou roubo. E você vai ver também. Vídeo revela nova versão para o acidente de ônibus que matou 9 pessoas na Bahia. Observe que não vê nenhum veículo no sentido contrário. De certa forma, isso contraria a versão do motorista de que ele teria saído para o acostamento para se desviar de um ônibus. Número de pessoas que limparam o nome bate recorde no país. É o maior percentual registrado desde 2017, quando começou a série histórica. Israel intercepta ataque de mísseis vindos do Líbano. E ainda, Javier Milei encontra Elon Musk nos Estados Unidos e oferece ajuda ao empresário no conflito com a justiça brasileira. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Olha só, o programa Celular Seguro, que foi criado pelo Ministério da Justiça, já bloqueou 40 mil aparelhos por perda ou então por furto. O Ministério afirmou que a ferramenta passará por melhorias. Em um mês, foram 10 mil celulares bloqueados. No início de março, eram 30 mil bloqueios de aparelhos perdidos ou furtados. Agora, já são 40 mil celulares bloqueados. E o Ministério da Justiça afirmou que um sistema de rastreamento será adicionado ao programa. Esse sistema vai ajudar na localização e recuperação do aparelho. O programa conta com mais de 1 milhão de usuários cadastrados. E para facilitar o registro no aplicativo, o governo simplificou o procedimento e não pedirá o e-mail e modelo do celular. Apenas o número de telefone e operadoras são solicitados. O Ministério da Justiça se reuniu com os representantes das principais operadoras do país para que sempre que um alerta for disparado no aplicativo, o aparelho seja bloqueado imediatamente. Mas será que as pessoas realmente se sentem mais seguras com o programa Celular Seguro? Nós viemos às ruas para descobrir. Confira. O pessoal fala bastante que é meio perigoso, né? Então, com certeza, cara, se o bandido souber que se ele pegar o celular, ele vai estar como se fosse um tijolo na rua, ele não vai pegar, né? Não. Principalmente aqui no centro tem perca direto, né? Principalmente o horário, se anda à noite, você acaba sendo assaltado, né? Com relação aos dados, eu tenho segurança, mas tem a questão do aparelho que a gente sofre um prejuízo e precisa comprar um novo aparelho. E olha só, um vídeo divulgado pela polícia pode ajudar a esclarecer as causas do acidente com o ônibus na Bahia, que deixou 9 pessoas mortas. O delegado responsável pelo caso conversou com a nossa reportagem e deu mais detalhes. Acompanhe. O vídeo foi gravado por um carro que seguia atrás do ônibus na mesma estrada. O ônibus aparece bem na frente e segue no mesmo sentido do motorista que está gravando. Pouco tempo depois, o ônibus aparece tombado ao lado da pista. O delegado Moisés Damasceno, que é o responsável pela investigação, afirma que as imagens contrariam a versão do motorista do ônibus. Ele diz que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um carro que vinha na contramão. A gente observa que o ônibus acabou de tombar, ainda está aqui com a fumaça aqui que subiu, ele bateu no barranco, tá vendo? Essa aqui é a terra que ele bateu no barranco, caiu aqui. E aqui é o local de repouso, mas observe que não vê nenhum veículo no sentido contrário. De certa forma, isso contraria a versão do motorista de que ele teria saído para o acostamento para se desviar de um ônibus que ia realizando ultrapassagem. E o STF formou maioria de votos para ampliar o foro privilegiado de políticos investigados na corte. Mas o julgamento acabou sendo suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal está revisando as regras do foro privilegiado, que permite a autoridades serem julgadas apenas por tribunais superiores em casos de crimes comuns. O ministro Luiz Roberto Barroso defende a manutenção do foro para crimes cometidos durante e após o mandato. Já o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar o assunto, adiando a decisão.
Essa discussão vem após o STF limitar o foro em 2018. O relator, Gilmar Mendes, propõe ampliar o alcance do foro, argumentando que isso protege o livre exercício dos cargos públicos. Essa mudança poderia afetar casos em andamento, mas ainda não há uma conclusão definitiva. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, que é destaque nos noticiários, nós vamos conversar agora com uma especialista. Nossa convidada é a doutora Séries Rabelo, ela que é especialista em Direito Penal. Boa noite primeiro, doutora, e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Prazer e a satisfação são minhas. Doutora, primeiro então eu peço que a senhora explique o que muda na prática com essa decisão sobre o foro privilegiado. Bom, Kleber, primeiramente, nós chamamos foro privilegiado, né? Mas a doutrina tece que o nome correto é foro por prerrogativa de função. Na verdade, alguns argumentam que não haveria privilégio. Por exemplo, se eu tenho um foro para ser julgado em virtude do cargo que eu ocupo no STF, caso eu precise recorrer, não terei para onde. Então, será que é tão privilegiado como dizem? Então, o que é que muda de 2018 para cá? Antigamente, havia a chamada flutuação processual. Por exemplo, um parlamentar, por exemplo, um senador, um deputado federal, caso ele tivesse na iminência de ser processado, ser aberto um inquérito, o que é que ele podia fazer? Ele podia renunciar ao mandato e aí o processo dele seria remetido para as instâncias inferiores, para o juiz de primeiro grau, por exemplo. E agora, com essa mudança, não. Se o crime ocorreu, o crime comum ocorreu em função do cargo desempenhado, e ele era, por exemplo, deputado federal, senador, ministro de Estado, por exemplo, embaixador, presidente e vice-presidente da República, ele vai continuar respondendo, ainda que não seja reeleito, ainda que renuncie, enfim, ainda que seja cassado, ele seguirá sendo julgado pela Suprema Corte. Olha, doutora, quero até elogiar essa forma didática, como a senhora explica, e facilita muito o entendimento de quem nos assiste. E também peço que você acompanhe conosco essa outra reportagem. Olha só essa história que aconteceu em Goiânia. Na manhã de ontem, uma operação da Polícia Civil acabou em muita confusão. Isso porque os policiais arrombaram o portão da casa errada e chegaram a apontar uma arma para um casal. Nessas imagens aí que você vê agora, elas foram feitas por uma câmera de segurança. E é possível ver o momento em que os policiais arrombam o portão da residência aí por volta das 6 horas da manhã. A moradora assustada também gravou tudo com o celular. Os policiais alegaram que tinham um mandado de busca e apreensão. E uma policial, inclusive muito nervosa, chegou a apontar a arma para a moradora. E na sequência, tenta pegar a mulher pelo pescoço. Mas eles acabam percebendo o erro e a gravação é interrompida. Em nota, a Polícia Civil de Goiás diz que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos legalmente, mas que estudam, avaliam, investigam abusos ou possíveis abusos na operação. Um baita susto, né? E agora eu volto a falar aqui com a doutora Séries Rabelo para comentar também esse outro assunto. Doutora, essa situação incomum, quais as consequências que essa ação desastrosa, a gente pode classificar assim, né, pode ter? Perfeitamente, Kleber. O erro cometido foi um erro crasso, um erro grosseiro, é um erro inadmissível. Então, pelas imagens, resta configurado, né, o crime previsto na Lei 13.869, que é a lei de abuso de autoridade. Então, percebemos que, de fato, havia um mandado de prisão, busca e apreensão em prisão, mas era para a moradora da frente, a vizinha da frente, um advogado, inclusive, que, vendo a confusão, disse, não, a procurada pela justiça sou eu. Enfim, e aí eles saíram e foram cumprir o mandado na casa correta. O que que acontece? Eles dificilmente vão escapar da aplicação da lei penal, processual penal. Houve abuso de autoridade, sim. Na prática policial, o que é feito no dia a dia? Antes de cumprir um mandado desse, o que é que se faz? Manda-se um grupo de policiais descaracterizados, sem farda, sem o giroflex ligado, para que eles possam fazer o local, a expressão que tem na ginga policial, possam fazer o local, o reconhecimento de área, para justamente evitar um desastre como esse. Vai surgir para o Estado a obrigação de indenizar,
certo? Vai haver indenização por danos morais, com certeza. Os policiais envolvidos responderão tanto na esfera civil, certo, como administrativa, como penal. Tá certo, então, todo cuidado tem que ser tomado, né, doutora? Nós acabamos de conversar com a advogada Séries Rabelo, ela que é especialista em direito penal. Mais uma vez, eu agradeço muito sua participação, doutora. Muito obrigada, Kleber. A satisfação e sempre à disposição. Grande abraço. Olha só, o número de regularização de dívidas bateu recorde no país em 2023. Agora a gente fala de economia. A Serasa informou, que 64% dos débitos que tinham nome sujo na praça foram renegociados no ano passado. É o maior percentual registrado desde 2017, quando começou a série histórica. E segundo especialistas da Serasa, o programa Desenrola Brasil do governo federal foi fundamental para esse resultado, já que incentivou a renegociação de dívidas dos consumidores brasileiros. Entre os estados com maior percentual de dívidas pagas no ano passado estão Rio Grande do Sul, Paraíba, Sergipe, Ceará e Goiás. 76% da fila de regularização de contas negativadas tinham valores acima de R$10 mil, a maioria relacionada a financiamentos imobiliários ou de automóveis. Como esses bens podem ser tomados pela instituição credora, essas contas lideraram a lista das dívidas pagas. Portanto, a maior parte das renegociações foram feitas com o setor bancário, que fechou o ano com taxa média de adimplência de 74%. Depois vieram as concessionárias de água, luz e gás, com quase 64%, e o varejo, com 53%. Já as seguradoras tiveram um índice de renegociação em torno de 24%. E as empresas de telefonia, que historicamente ficam lá embaixo no ranking, apenas 10,5%. Olha, agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Igor Ciconello. Boa noite, Igor. E amanhã começa o Campeonato Brasileiro. Torneio, aliás, que só vai terminar em dezembro. E até lá, muita coisa pode acontecer. Então eu pergunto hoje, quais são suas expectativas para o Brasileirão? Quais são os principais favoritos ao título, Igor? Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Pois é, até que enfim o Brasileirão está de volta. E as minhas expectativas são as melhores possíveis. Sem sombra de dúvidas, teremos muitas emoções até o fim do ano. E olha só, Kleber, você pediu minha opinião e eu não vou fugir, hein? Os principais favoritos ao título são nesta ordem: Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E eu explico por quê. Nos últimos 6 anos, a taça não saiu da mão de um desses 3 clubes. O Flamengo foi campeão em 2019 e 2020. O Atlético Mineiro conquistou em 2021 e o Palmeiras venceu em 2018, 2022 e no ano passado. E é por esse motivo que eu vejo essas 3 equipes como favoritas, com uma pequena vantagem para o Flamengo. Nós sabemos que o Tite adora um campeonato de pontos corridos, aquela vitória sofrida por 1-0 e aquele empatezinho com gosto de vitória. Então, para mim, o Flamengo é o que tem mais chances de ser campeão este ano. Igor, na outra ponta da tabela, a luta contra o rebaixamento. Quais dos clubes você acha que já devem começar o torneio aí preocupados? Olha, Kleber, para mim o Cruzeiro, o Bahia, o Juventude e o Criciúma devem tomar cuidado este ano para não amargar uma queda para a segundona. Vale lembrar que o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno não vem em boa fase, demitiu o antigo treinador e no ano passado sofreu para continuar na Série A. O Bahia também escapou nos últimos instantes de mais uma queda. Já o Criciúma e o Juventude, Kleber, acabaram de subir e não terão vida fácil este ano. Igor, para você, qual time pode surpreender nesse ano? Olha, Kleber, a principal surpresa deste ano para mim será o Cuiabá. E eu sou a primeira pessoa que eu vejo falando isso e explico por quê. O time do Cuiabá vem bem demais do estadual, mesmo com a saída do Antônio Oliveira, o treinador, fazendo uma campanha boa na Sul-Americana e vem de excelentes campanhas, desde que conseguiu acesso para a Série A. Então, para mim, o Cuiabá, do Daverson, vai ser a sensação deste campeonato e quem sabe não belisca até uma vaguinha na próxima Libertadores da América.
E para fechar, Igor, vamos aos destaques individuais. Eu queria saber de você a previsão para o craque, o artilheiro e a revelação do Brasileirão. Bom, Kleber, começando aqui com o craque e com o artilheiro. Para mim não vai fugir do Flamengo. Para mim o craque será o Arrascaeta, uruguaio, e o artilheiro será o Pedro, né? O camisa 9 vem fazendo gols adoidado. E a grande revelação deste campeonato novamente será do alviverde imponente do Palmeiras, o Esteban, que já marcou gol ontem, né, contra o Liverpool do Uruguai, para decretar a vitória do Palmeiras por 3-1, e para mim ele será a grande revelação deste ano aí. Tá certo, Igor. Olha só, já anotei tudo e em dezembro eu vou te cobrar, hein? Beleza, Kleber, pode cobrar que é difícil eu errar, hein? E quando eu erro, eu acerto também. Forte abraço, Kleber. Bom final de semana para você. E veja a seguir, Israel intercepta ataque de mísseis vindos do Líbano. E ainda, Javier Milei encontra Elon Musk nos Estados Unidos e oferece ajuda no conflito com a justiça brasileira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o exército de Israel interceptou hoje um ataque de mísseis contra o país. Os disparos partiram do Líbano. Em alerta contra ameaças do Irã, Israel foi atacado nesta sexta-feira. Segundo as forças de defesa de Israel, cerca de 40 mísseis foram disparados do Líbano. Uma parte desses projéteis foi interceptada pela Dama de Ferro, um dispositivo de defesa israelense, como é possível ver nessas imagens. O exército afirmou ainda que havia interceptado outros 2 drones lançados pelo Líbano mais cedo. No mesmo dia, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos disse que esperava que um ataque do Irã ocorreria mais cedo ou mais tarde. E John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse que essa ameaça do Irã é real e viável, mas garantiu que os israelenses vão ter todo o apoio que precisam para se defender. E o presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrou com o bilionário Elon Musk nos Estados Unidos nesta sexta-feira. Milei ofereceu ajuda ao bilionário em relação às investigações que estão sendo feitas no Brasil. O encontro entre Javier Milei e Elon Musk foi realizado na cidade do Texas, nos Estados Unidos. O presidente da Argentina prometeu ajudar o bilionário nas investigações que sofre no Brasil. Porém, ainda não foi definido que tipo de suporte o presidente dará a Elon Musk. Nos últimos dias, o bilionário teve algumas desavenças com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. O dono da rede social X utilizou a plataforma para atacar o ministro e ameaçou reativar contas em processos movidos pelo tribunal. A Polícia Federal deve ouvir os representantes da rede social X no Brasil nos próximos dias. E sexta-feira, como você já sabe, é dia de dica do fim de semana aqui no Jornal das 18h30 com a Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E qual a boa dica aí que você tem para esse fim de semana? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham. Kleber, o fim de semana em São Paulo está especialmente cheio de programação para toda a família. Uma delas é a edição inédita da Walking Tour, neste domingo, a partir das 9h30 da manhã, que é promovida pelo tradicional Shopping Light. O tour guiado vai revelar a ancestralidade da cidade através de pontos históricos em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas. Esse passeio já ocorre todo segundo e último domingo do mês, mas, devido à data, o roteiro vai abordar a rica história e a cultura dos indígenas. Além disso, vai explorar a antiga formação geográfica composta de rios e planícies, onde hoje se encontram alguns locais como o Vale do Anhangabaú e a região do Triângulo Histórico. A estimativa é que essa viagem no tempo, tenha cerca de 3 horas de duração. E a proposta, em parceria com o Ministério do Turismo, é de reconhecer e celebrar a herança cultural das comunidades ancestrais. Se você curtiu essa dica e quer participar, basta preencher seus dados no site da Simpla e garantir o ingresso gratuito. E no município de Ourinhos, também aqui em São Paulo, a primeira mostra do cinema infantil de rua começa hoje e vai até o dia 14.
O evento será realizado no jardim da Biblioteca Municipal Tristão de Ataíde e no Centro de Artes e Esportes, e é destinado a crianças de todas as idades, educadores e a todos os interessados em animação e imaginário infantil. Os filmes em exibição apresentam narrativas de diferentes infâncias e temáticas contemporâneas, algumas delas premiadas e exibidas em grandes mostras pelo país. Ecofalante, Mostra de Cinema de Tiradentes e Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis estão na lista dos top filmes. Carol, e outros estados têm boa dica também? Tem sim, Kleber. Vamos viajar agora até o Distrito Federal, onde a Expo Dino World promete levar a criançada e a sua família à loucura na Praça Central do Conjunto Nacional. O parque com brinquedos temáticos de dinossauros inspirados na pré-história vai até o dia 4 de maio, das 9 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado, e das 12 horas às 20 horas no domingo. A exposição conta com escorregadores, tobogãs, torre elástica, piscina de bolinhas e obstáculos, além de cenário instagramável para fotografar com a família. Os ingressos custam a partir de R$ 35. Bom, Kleber, com essas dicas eu desejo a você e a todos que nos assistem um excelente final de semana. Boa noite. Boa noite, Carol. Bom fim de semana para você também. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui e um ótimo final de semana para você. Até segunda.